Beleza, então vamos entrar aqui então, né, pessoal, na parte dos circuitos básicos. Lá na corrente contínua, né, a gente só trabalhou com um circuito contendo lá as fontes de tensão, corrente e resistência elétrica. Aqui, agora na corrente alternada, além do resistor, a gente vai estar trabalhando com o indutor e com o capacitor. Tá? Então, são esses três os elementos passivos básicos aí, né, da parte de análise de circuito, que a gente deve compreender. Fazendo um paralelo aqui, né, então um circuito simplesinho como esse aqui, ó, a gente já aprendeu lá na corrente contínua, e a gente viu, né, que um circuito contendo só resistência elétrica, toda a energia entregue aqui pelo gerador, ela é transformada em calor ali por efeito Joule, né, pelo resistor elétrico, pela resistência elétrica. Tá? Então a gente viu lá, né, aplicamos a lei de Ohm, a gente tem a expressão aqui da potência, e a gente viu até aquela lei de Joule, né, que a velocidade com que essa energia é dissipada na forma de calor é proporcional ao quadrado da corrente. Tá? Então aqui é uma outra variação da expressão da potência. Aqui na corrente alternada, né, o primeiro elemento que a gente vai estudar também é o resistor. Tá? A gente vai pôr uma resistência elétrica agora num circuito de corrente alternada, né, assim. Tá? E a gente vai ter que compreender que também toda energia entregue pela fonte ao circuito, né, a resistência aqui R, ela também vai ser dissipada na forma de calor. Tá? Então, matematicamente, vocês vão ver o porquê disso, né, porque que toda energia ela é dissipada. Graficamente fica muito claro, vocês vão compreender por que a potência sempre vai ser positiva, apesar de a gente ter tensão e corrente alternada aí na resistência. E um dos fatores mais responsáveis por isso é a questão da defasagem entre tensão e corrente. O fator mais responsável, né, por isso. Então é isso que a gente deve compreender e distinguir, porque daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai estudar o indutor ainda na aula de hoje, vocês vão ver que já o indutor, não, ele só troca energia, ele não dissipa energia nenhuma, tá? Então, a defasagem entre tensão e corrente é o X da questão aqui, né, para saber se o elemento, ele dissipa energia, né, se ele realiza trabalho, né, transformando a energia elétrica em calor, ou se ele simplesmente troca energia entre gerador e carga. E daqui a pouco, quando a gente misturar os elementos, vocês vão ver que vai estar um meio termo. Você vai ter um circuito que ele, né, vai estar presente no mesmo circuito esses dois efeitos, né, de dissipar e de trocar energia. Tá? Então, como eu adiantei, né, a gente vai trabalhar nas próximas aulas, hoje aqui com um circuito puramente resistivo, então só a resistência elétrica. Depois, ainda hoje, circuito puramente, né, só contém indutores, o símbolozinho do indutor é esse aqui. E, em seguida, a gente começa a misturar, né, indutor e resistor e verificar o efeito, né, como que funciona um circuito aí com associações, né, a gente vai fazer nas aulas seguintes um circuitozinho assim, de corrente alternada com uma resistência em série com uma indutância, uma resistência em série em paralelo, né, com a indutância também. A gente vai ver o RC, então, o RL, circuito RL série, RL paralelo, tá? Então, a ideia é a gente, primeiro, verificar ali o comportamento dos circuitos puros, né, que são circuitos contendo só os elementos R, L e C, de forma individual, e a gente depois começa a misturar, né, a gente vê aqui, igual no desenho que eu tentei fazer aqui, né, a gente tem o RL paralelo. Então, se a gente já sabe o efeito da resistência, só da resistência e o efeito só do indutor, né, agora a gente começa a misturar esses efeitos e compreender como é que, o que isso impacta ali na análise do circuito, tá? Depois a gente passa com o capacitor também, né, RC, série, RC paralelo. Então, a gente vai bem progressivamente até estudar lá o RLC, um circuito já com os 3 elementos, e a gente vai compreender como que, o que isso implica aqui na análise. A gente pode fazer um RC, um RLC série, depois um RLC paralelo, né? E a gente vai perceber que individualmente, o comportamento de tensão, corrente em cada elemento, ele continua sendo o mesmo. O desenvolvimento aqui das potências em cada elemento continua sendo o mesmo, tá? Já adiantando para vocês, resistência elétrica sempre dissipa energia na forma de calor,
indutor sempre troca energia, ele não dissipa nenhuma, né? Ele sempre troca energia entre gerador e carga. Capacitor, mesma coisa, só troca energia, tá? Mas esses vão distinguir, né? A gente vai aprender a diferença aqui do indutor para o capacitor em breve, tá? Só para dar um panorama do que a gente vai ver pela frente. E para, né, além de compreender esse comportamento físico, a gente deve estar muito treinado lá naquela parte matemática das duas aulas iniciais, porque todo o desenvolvimento aqui que a gente vai fazer é baseado naquela representação com número complexo, forma senoidal, né? A gente tem que saber fazer a representação gráfica, diagrama fasorial. O tempo inteiro a gente vai estar recorrendo aquelas ferramentas matemáticas, tá? Então, um primeiro exemplo aqui, circuito puramente resistivo, né? Olha só, eu já podia até adiantar aqui, ó, e colocar números aqui, só para a gente entender. Vamos supor que aqui eu tenho uma resistência de 20 ohms. Aqui minha tensão, tá vendo que está um fasor? Pode ser isso aqui, ó. Eu posso representar aqui 127, um exemplo, com 30 graus. Volts RMS. Né? Vocês lembram lá da observação que eu fiz na aula passada? A gente não vai trabalhar aqui, ó, na forma complexa, nem no diagrama fasorial, com valor de pico aqui, não. Vai ser sempre o valor RMS. E a unidade aqui está me indicando isso. Ó. Aqui é valor RMS, não é valor de pico. Tá? Então, eu tenho uma tensão 127, de 127 volts RMS, né? O valor eficaz, então, aí ele corresponde a uma corrente contínua, né? Que se eu também estivesse aplicando essa resistência de 20 ohms, ela desempenharia ali o mesmo papel do que essa corrente alternada. Por desempenhar o mesmo papel, eu estou querendo dizer que a potência ali entregue para a resistência ia ser a mesma. Se fosse uma lâmpada daquelas antigas lá incandescentes, ela ia brilhar da mesma forma. Se for um chuveiro, a água vai aquecer da mesma forma. Tanto com essa tensão alternada, quanto com uma tensão contínua de valor de 127 volts. Tá? Então, essa é a analogia que a gente faz da corrente alternada com a contínua, né, através desse conceito aí de valor eficaz. A gente demonstrou na aula passada, né, como que a gente calcula aí esse valor eficaz, a gente viu lá, relembrando, né, na aula passada, a gente viu lá que o valor de pico, que é o valor maior lá, a amplitude máxima lá da senoide, né, eu tenho que pegar o valor eficaz e multiplicar por raiz de 2. Né? Ao fazer isso, a gente viu lá que minha senoide, né, tem um valor de pico aqui, ó, o positivo. A gente vê que o valor eficaz ele está aqui em torno de 70%, né? 70,7% do valor de pico. 70,7 VP, esse aqui é o valor eficaz. Estão lembrados? Então, a gente vai sempre trabalhar agora com valor eficaz. Então, nesse tipo de circuito aqui, pessoal, olha, eu podia perguntar para vocês qual que é, por exemplo, o fasor da corrente aqui, ó. Tá? Então, por enquanto, né, para esse circuito aqui, que ele só tem esse elemento resistivo, tá? Um circuito bem tranquilo, vocês vão ver que se minha tensão ali, V de T, foi igual a VP seno de ômega T mais θ zero, é a representação que a gente sempre está fazendo, né? No caso, o θ zero aqui seria π sobre 6, né? Ou 30 graus em radiano, tá? O valor de pico é 127 vezes raiz de 2, que vai dar ali uns 180 volts aproximadamente. Eu podia perguntar aqui nesse circuito qual que é a corrente, qual que é a potência dissipada pela resistência, né? Imagine que isso aqui é um circuito de um chuveiro elétrico, por exemplo, né? O chuveiro elétrico lá, ele tem só uma resistência lá dentro que vai transformar, vai dissipar toda a energia entregue a ele na forma de calor e aquecer a água, tá? E o 127 é a tensão da rede elétrica aqui, fornecida pela concessionária. Então, como é que eu calcularia a corrente ali, né, nesse circuito? A gente vai ver que a lei de Ohm, né, lá da corrente contínua, eu não tinha na corrente contínua V igual a RI, tá? Aqui agora na corrente alternada, vocês vão ver que essa lei de Ohm vai mudar para a forma complexa.
Tá? Então, aqui era a corrente contínua. Agora, na corrente alternada, né, isso aqui vai mudar para V igual a ZI. Tá? E a gente tem que colocar aqui, ó, a representação fasorial nessas grandezas. Por quê? A gente introduz um novo conceito aqui, né, que é a variável Z, tá? Que é a minha impedância. Impedância. Ela é medida em ohms, tá? Só que ela é um conceito mais abrangente do que apenas a resistência lá na corrente contínua. Tá? Você pode até fazer uma comparação, né? Que a resistência está para corrente contínua, assim como a impedância está para corrente alternada, tá? Pode fazer essa comparação, mas ela tem algumas limitações, né? Por quê? Igual eu estou tentando dizer, a impedância, ela é um conceito mais abrangente, tá? Eu falei para vocês, então, ó, se eu aplico essa tensão, vamos supor que esse sinal que eu representei aqui embaixo é uma tensão. Aplicada essa tensão nesse circuito, vai surgir uma corrente elétrica, né? I de T. Aí vocês vão entender daqui a pouco que essa corrente vai estar em fase aqui, ó. O que é estar em fase, né? Estar em fase significa que a senoide ela é desenvolvida aqui, ó, nos mesmos instantes do que a senoide da corrente, do que a senoide da tensão, né? Eu tentei representar aqui, que ficou um pouquinho fora, né? Mas eu tentei fazer com que a senoide começaram, não tem defasagem nenhuma no meu desenho aqui, tá? Começou no 0, em 90 graus atingiu o máximo, todas duas, né? Então aqui seria π sobre 2. Tá? Não estou representando para esse circuito, porque aqui vocês estão vendo que a tensão, na verdade, aqui ela está adiantada, ela começa antes de 30. Se fosse para esse desenho do circuito, esse meu eixo aqui, ele teria que estar um pouquinho para frente aqui, ó. Agora está igual, agora está mais aproximado, né, da representação aqui do circuito, tá? Então, na verdade, a tensão está começando antes, né, de 90 graus, aí aqui também já não vai ser mais π sobre 2, então a gente teria que fazer a continha aqui, né, seria 5π sobre 6, né, mas deixa isso para daqui a pouco. O que eu quero dizer para vocês aqui agora, sem fugir tanto, é que eles observaram que para essa representação que eu coloquei aqui agora, apliquei uma tensão, eu vou ter uma corrente, né, e para eu saber essa corrente elétrica para esse circuito, eu tenho que saber o valor dessa resistência, né? Então, o fator que vai determinar o quanto a corrente vai ser maior ou menor ali, né, vai ser a resistência elétrica. Então, a lei de Ohm continua valendo, né? A gente via lá que, dada uma tensão aplicada numa carga puramente resistiva, né, a gente teria uma corrente, né, e essa corrente seria inversamente proporcional à resistência daquele meu elemento, tá? Na corrente alternada isso vai continuar. Só que daqui a pouco a gente vai estudar também outros elementos que não só dissipam energia, eles trocam energia. Eles só trocam energia, né? A resistência só dissipa, mas o indutor e o capacitor só trocam energia. Então vocês vão ver que o efeito disso aqui na minha representação é que, além dessa atenuação aqui da corrente, tá certo? O que eu estou querendo dizer por atenuação? Se a resistência elétrica fosse igual a 1, tá? A amplitude da minha corrente seria igualzinha da tensão. Então, meu sinal de corrente estaria em cima do sinal de tensão. Como minha resistência elétrica aqui é maior do que 1, esse sinal de corrente aqui, né, ele é menor do que o sinal de tensão, tá? Então, isso aqui está me dando a relação entre essa resistência me dá a relação entre as amplitudes de tensão e corrente, tá? Ela é dada por esse fator da resistência elétrica. Agora, quando eu introduzir mais à frente os elementos que trocam energia, vocês vão ver que, na verdade, o que vai acontecer é que o sinal também, além dessa atenuação, ele vai poder ter uma defasagem em relação à tensão. No caso aqui, para a resistência elétrica, já adianto que não existe defasagem, né? Tudo acontece nos mesmos instantes ali. Daqui a pouco vocês vão ver que eu posso ter um sinal aqui assim, ó. Tá vendo? É um sinal que ele está fazendo tudo ali atrasado, né? Podia ser um sinal de corrente, tá? Que ele está acontecendo depois do sinal de tensão, tá? Então, por isso que eu introduzo esse novo conceito aqui de impedância,
Porque ele vai ter a capacidade tanto de me explicar qual vai ser essa relação entre as amplitudes de tensão e corrente, e qual vai ser essa relação de defasagem também entre tensão e corrente. Então, ele é uma característica aqui da carga, né? Essa impedância é uma característica mais completa, digamos assim, né? Ela tem essas duas funções, me informar qual que é a relação entre as amplitudes de tensão e corrente, e qual que é a relação de defasagem entre tensão e corrente, tá? Por hora, depois a gente volta no conceito de impedância, né, para generalizar a explicação, mas por hora, né, vocês vão entender aqui que para essa resistência elétrica, a impedância de uma resistência elétrica, isso vai ficar demonstrado daqui a pouco, tá? A impedância aqui de um circuito puramente resistivo, ele é simplesmente R, tá? Vocês vão ver que essa minha impedância, ela tem uma parte real e uma imaginária. Só que aqui a parte imaginária é zero, tá? Porque eu não tenho troca de energia, só tem dissipação de energia nessa minha resistência elétrica. Então, minha impedância, ela é simplesmente R com 0 grau, tá? Ou na fórmula cartesiana, simplesmente R. Isso quer dizer que não tem a parte imaginária, é um J0 aqui, ó. Tá? Vou deixar esse J0, vou ter que pôr de outra cor aqui, só para vocês lembrarem que, quando eu vou expressar a impedância de uma carga puramente resistiva, né, eu só tenho dissipação de energia, então a parte imaginária ali da minha impedância é zero. Então eu continuo com a minha expressão, se eu tivesse um domínio do tempo, né, eu continuaria aqui com V de T é igual a RI de T, tá? Então se eu quisesse calcular minha corrente, I de T é igual a VP seno de ômega T mais θ zero, certo? Dividido por R. Então eu chego aqui que I de T é igual a... Eu não tenho aquela forma de representar, não é um valor de pico, seno de ômega T mais θ zero, tá? Só que aqui eu tenho, então, que eu olhando só para as amplitudes, a relação de amplitudes, vocês estão vendo que eu tenho VP é igual a R I de P. Certo? Olhei só para a amplitude, olhei para esse IP aqui que eu substituí igual a VP sobre R. Então, VP é igual a R IP. Lei de Ohm. A relação entre as amplitudes é dada pela resistência. Tá? E a relação de defasagem? Estão vendo que na conta que eu fiz, né? Se esse meu sinal de tensão, ele tem a fase inicial aqui, ó, θ zero, independente de qual ela seja, no meu exemplo aqui eu pus 30, tá? Independente da fase inicial da tensão, sempre que eu tiver só uma carga resistiva, a fase da minha corrente continua sendo θ zero, né? Meu sinal de corrente aqui, ó, também teve fase θ zero. Fazer essa operação de divisão por R, ela não impacta em nada na minha fase inicial aqui da minha senoide. Tá? Então, eu não tenho, em outras palavras, não existe defasagem entre tensão e corrente numa resistência elétrica. Né? Numa resistência elétrica, tensão e corrente estão em fase, igual esse desenho aqui que eu fiz para vocês no início. Tá certo, gente? Isso aí tem um impacto bem importante aqui agora na análise da potência. Tá? Então, na verdade, né, pessoal, só fazendo o contrário aqui, né? Na hora que eu expresso aquela minha impedância ali dessa maneira aqui, ó. Eu coloquei para vocês aqui, ó. No fundo, né? Esse zero aqui que eu adiantei para vocês, né? Ele vem dessa conclusão que eu estou tirando aqui, ó. Vocês estão vendo que, na verdade, por eu manter a mesma fase inicial entre tensão e corrente, na hora que eu uso a minha lei de Ohm aqui na forma complexa, V igual a ZI, né? Então, para eu calcular a corrente, eu não faria assim, ó. I é igual a V, ou melhor,
se V igual a ZI, então minha impedância é a relação entre V, o fasor V, sobre o de corrente, tá? Essa divisão na forma polar, ela não envolve uma divisão entre módulos e uma subtração de ângulos. Vocês concordam? Vocês lembram lá, né? Para dividir dois números complexos, a gente viu essa regrinha, né? Eu divido os módulos e subtraio os ângulos, né? Então, na hora que a gente analisa, transforma esses dois sinais aqui, ó, de tensão e corrente, para substituir aqui na forma polar, vocês lembram lá que eu teria, então, o valor eficaz da tensão e o ângulo θ0. A gente já viu matematicamente que agora eu vou ter o valor eficaz da corrente, e a gente viu que o ângulo da corrente também é θ0. Então, por isso, né, V eficaz sobre I eficaz, né, é a resistência elétrica. O valor de pico aqui, né, vocês vão ver que essa expressão aqui, ela está pelo valor de pico, né? Só que se eu transformo em eficaz não é, o valor de pico não é valor eficaz vezes raiz de 2, isso aqui fica assim, ó, valor eficaz, raiz de 2, igual R, I eficaz, raiz de 2. Raiz de 2 corta com raiz de 2, então V eficaz, a tensão eficaz também é RI eficaz. Daqui a pouco a gente vai nem escrever esse eficaz aqui, mas colocar V igual a RI, é a relação dos módulos, tá? Então, aqui na hora que eu faço essa conta aqui que eu estava terminando de fazer, ó, eu não tenho que dividir os módulos, subtrair os ângulos, então eu paro aqui em R, V sobre I é R, e θ0 menos θ0 é 0. Tá? Então, aqui que está a explicação, né, do porquê que eu adiantei para vocês e cheguei nessa expressão aqui, ó, da impedância só da minha carga puramente resistível. Tranquilo? Vamos fazer uma recapitulação de tudo que eu falei aqui, então. Ó, tá? Então, o circuito puramente resistível, mesmo exemplo que eu dei. Então, em corrente contínua, V igual a RI, lei de Ohm. Na corrente alternada, né, a gente tem aqui V ao longo do tempo igual a RI. E a gente já aprendeu na aula passada que eu posso transformar essa tensão ao longo do tempo aqui senoidal num fasor. Tá? Então, ficaria V igual a RI para esse caso particular aqui, né? Só que a gente vai ver, já adiantando, que para todos os casos, ao invés da resistência, a gente vai generalizar para uma impedância. Então, a gente vai ter que V é igual a ZI, pois essa impedância vai me dar tanto a relação, vai me dizer tanto sobre a relação entre as amplitudes dos sinais de tensão e corrente, quanto da defasagem. Para esse caso particular só da resistência, minha impedância Z é igual a R. Então, V igual a RI. Tá, então, aqui, qual a tensão necessária nos terminais do resistor para que nele circule uma corrente? Aqui no caso, pessoal, só para eu adequar, eu vou substituir aqui uma corrente IP seno ômega T. Escapou aqui. Corrigir. IP seno ômega T. Tá? É o que a gente acabou de fazer, só que aqui eu não estou considerando a fase inicial 0, né? Eu estou considerando meu θ0 igual a 0. Então, mesmo exemplo, né? Eu só tenho que achar o V ali, né? Multiplicar o meu sinal de corrente por R. Tá? Estou fazendo o contrário do que eu apresentei no slide anterior, sem considerar o θ0. Então, meu V vai ser igual a RI. Achei aqui a relação, então, entre... achei minha relação entre as amplitudes dos sinais, que elas são dadas pelo fator R, né? Por essa resistência R. Se eu assumir aqui que o seno de ômega t igual, quando o seno de ômega t é igual a 1, né? Eu atinjo o valor de pico, tanto de tensão quanto de corrente, né? Por quê? Na hora que eu multiplico a função senoide por R, nada acontece com a fase dessa senoide, nada acontece. Vocês vão ver que lá para o indutor, para o capacitor, é diferente, tá? Então, a conclusão, né? Relação entre as amplitudes é dada por R, é aquilo que eu disse, né? Impedância só do resistor. Relação entre as amplitudes dada por R. E a defasagem entre os sinais de tensão e corrente,
0 ohm. Tá? Não existe defasagem. Unidade disso aqui, ohm. 0 grau, né? Desculpa, falei ohm. A unidade disso aqui, ohm. Então, se eu fosse representar meus sinais aqui de tensão e corrente, né? Eu teria tensão, corrente. Aqui é de pico, né? Eu vou ter que arrumar isso aqui depois, ó. Ao invés de I máximo, para padronizar com V de pi, I de P, IP e VP. Valores de pico. Né? VP igual a R e P, a gente já viu isso. Aqui eu tenho, então, minhas formas de onda de tensão e corrente. Se eu fosse fazer o diagrama fasorial, estaria aqui, né? Eu tenho meu fasor de tensão com 0 grau, né? Com 0 grau aqui, ó. Em fase com o fasor de corrente, também com 0 grau. Né? Então, para esse exemplo que eu fiz aqui atrás, ó, que era de 30, 127, 30, e com 20 ohms, né, meu diagrama fasorial é assim, ó. Eu tenho aqui a tensão, de outra cor? Eu tenho a tensão aqui, 127, e vou ter uma corrente aqui, né, de outra cor. Minha corrente elétrica. De quanto? Faltou a gente calcular para esse exemplo, né? Então, minha corrente elétrica vai ser 127 com 30 graus, né? Dividido por 20. Qual que é o ângulo da resistência? 0. Então, minha corrente elétrica aqui, eu tenho 6,35. Então, divido os módulos. E o ângulo 30 menos 0, 30. Estão vendo que esse efeito do zero aqui faz com que o ângulo da corrente seja exatamente o mesmo da tensão, independente de qual ângulo a tensão tenha, porque sempre eu subtraio o ângulo da tensão por 0. Então, o ângulo da corrente sempre vai ser o mesmo, né, o de 30 aqui da tensão. No caso aqui foi 30, né? Ampere RMS. Se eu fosse representar isso aqui na forma ao longo do tempo, eu teria 6,63 raiz de 2, para achar o valor de pico, né? 8,98. Seno de ômega t, o sinal está adiantado, né? Mais π sobre 6. Ampere. Tá? Então, vocês vão ver que para fazer essas contas, lei de Ohm e tudo, a gente vai sempre recorrer à forma cartesiana. Por causa da lei de Ohm aqui, forma polar facilita fazer a divisão ou a multiplicação. Tá bom? Tem que estar craque aí nessas conversões. Tá? Continuando aqui então, pessoal. Então, as conclusões importantes, né? São que a gente aprendeu que a relação entre as amplitudes aqui, quando o circuito é puramente resistivo, é dada pela resistência, e a defasagem entre tensão e corrente é 0. Tá? Aí vamos ver aqui mais para frente o que isso vai implicar na questão da potência. Tá? Então, continuando aqui, né? Aqui está aquela expressão que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Se eu tenho VP igual a RIP, para a gente transformar isso aqui para eficaz, que é o que, para valor eficaz, ou valor RMS, que é o que a gente usa aqui na corrente alternada, né? Então, multiplico por raiz de 2 os dois lados, no caso que divido, né? Deixa eu ver. Transformar para valor de pico o valor eficaz, multiplico, né? O valor eficaz, raiz de 2, igual R, e também, agora eficaz, raiz de 2. O que eu estou fazendo é substituindo, né? Porque isso aqui é o VP. E isso aqui é o IP. Aí vocês vão ver que raiz de 2 corta com raiz de 2, e eu permaneço aqui com V igual a RI, lei de Ohm, tá? E daqui a pouco a gente generaliza por V igual a ZI, vocês vão entender isso aqui melhor, quando a gente vê o caso do indutor, e principalmente quando a gente começar a misturar dois elementos aí no circuito, né? Colocar um RL série, RL paralelo, aí vocês vão compreender o poder aqui dessa impedância, né, de estar representando tanto
a relação aqui entre as amplitudes dos sinais, né, se é maior ou menor, quanto do deslocamento um entre o outro, sobre a defasagem, né, entre esses sinais. E aqui é onde eu queria chegar, né, para a gente terminar a parte de circuito puramente resistivo, que é a relação entre as potências. A gente sabe que a potência instantânea é P igual a VI, tá? E aí a gente também já viu na aula anterior que a potência média, né, ou a potência real para esse caso aqui, né, é VI, a gente demonstrou isso na aula passada, né, para uma carga puramente resistiva, tá? Então, por que isso aqui, olha? Lá a gente demonstrou resolvendo a integral, né? Aqui, ó, vamos fazer graficamente. Eu tenho meu sinal de tensão em azul, o sinal de corrente em laranja. Então, na hora que eu multiplico V vezes I, né, aí faz uma multiplicação gráfica aqui, ó, 0 vezes 0 é 0. Os valores máximos aqui dos dois sinais de tensão e corrente, eu vou ter o valor máximo de potência, até chegar no 0 vezes 0, que é 0. Aí agora aqui é curioso, né? Eu tenho um sinal negativo vezes outro negativo. Então, menos vezes menos, mais. Por isso que a potência vai lá para cima. Então, no fundo, eu tenho uma função seno ao quadrado, né? A função de potência, 0 vezes 0, 0. Então, eu fico minha potência sempre positiva, né? Ela sempre vai se repetir, e esse sinal tem a frequência, 2 vezes a frequência dos sinais de tensão e corrente, tá? Então, isso aqui está simbolizando para a gente que, né, que toda energia entregue lá do gerador para a carga está sendo transformada em calor, por efeito Joule, né? Porque a potência ele é sempre positiva. Se eu integrar esse sinal de potência, eu vou ter a área sobre a curva desse sinal em roxo de potência, e aí eu tenho o trabalho, né, ou a energia que foi dissipada aí na forma de calor, tá? O trabalho ali, então, é a integral da potência. Tá certo? A gente vai ver, então, pessoal, que aqui na corrente alternada, também a gente vai estar falando isso aqui o tempo inteiro, tá? Que na corrente alternada, só a potência média, né, ou a potência, no caso aqui para a carga resistiva, essa potência que realiza trabalho, né, a potência ativa, né, ela não é suficiente para representar todas essas possibilidades aqui de desenvolvimento da energia, tá? A gente usa a potência ativa para representar a potência transformada, toda transformada em trabalho, né? Toda transformada em calor por efeito Joule, tá? A potência capaz de realizar trabalho, né? Acho que fica melhor. Seria a potência desenvolvida pelas resistências elétricas. Então, na hora que eu uso para generalizar, né, para qualquer tipo de carga, qualquer impedância que um gerador esteja alimentando, eu vou ter o conceito de potência ativa. Tá? Para generalizar, a potência ativa, P, ela é VI cosseno de φ. Quem é φ? Defasagem entre tensão e corrente. Quem provoca a defasagem entre tensão e corrente? É a impedância da carga. Então, na verdade, esse φ aqui é o ângulo que aparece lá na impedância equivalente do circuito. É o ângulo da impedância equivalente. Para o caso aqui de uma carga puramente resistiva, a gente acabou de ver que a impedância de uma carga puramente resistiva é R com ângulo zero. Por que esse zero aqui, né? Não tem defasagem entre tensão e corrente. Então, na hora que você faz para uma carga puramente resistiva cosseno de φ, cosseno de zero é 1, né? Então, por isso que aqui a potência ativa para minha resistência é VI. Tá? Porque ela realmente transforma ali toda a energia na forma de calor. Tá bom? Mais para frente, vocês vão ver que no indutor, já esse ângulo aqui para o indutor é 90 graus, tá? Então, na hora que você joga o cosseno de 90, vai ser zero. Então, ele não tem potência ativa. E, de fato, o indutor,
ele não é capaz de dissipar energia, né? Ele só faz troca de energia. Então, mais para frente, isso vai ficar mais claro e a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, pessoal, como daqui a pouco tem um indutor, tem um capacitor, vocês vão ver que nem sempre tensão e corrente vão estar em fase. Nem sempre a potência vai estar sempre positiva. Daqui a pouco a gente vai ter potências assim, ó, né? Então, de sinais aqui, que na hora que você analisa, no caso do exemplo do indutor, a potência ativa disso aqui sempre vai ser zero, né? Porque ele não tem capacidade de dissipar energia, ele tem capacidade de trocar. Isso aqui vai simbolizar que aqui ele armazena energia, entregue pelo gerador. Vocês vão ver que o indutor armazena na forma de campo magnético, o capacitor na forma de campo elétrico, e aqui ele, no outro semiciclo, ele devolve a energia armazenada. Então ele só troca energia. Por isso que a gente vai precisar de um conceito aqui de potência reativa, né, que vai estar representando a capacidade de troca de energia. Tá? Então vamos recapitular. A potência ativa vai representar aqui a capacidade de realizar trabalho, ou seja, né, na verdade, ela representa essa capacidade, não a capacidade, né, ela é uma potência que vai estar me indicando ali o quanto de energia realmente foi dissipada, né, o quanto de energia realmente significa ali que foi, o quanto de energia que foi transformada em calor, tá? Então, energia dissipada. É a energia aqui da resistência elétrica, né? A potência reativa seria essa representação do quanto de energia foi trocada entre gerador e carga. Então, vocês vão ver que daqui a pouco vão ter elementos que armazenam, devolvem energia, tá? Então, a expressão dela já é Q igual a VI seno φ, tá? Então, se vocês fizerem para a resistência elétrica o seno de zero, vai ser zero, né? Por isso que para a resistência elétrica a potência reativa é zero, né? Ou seja, ela não tem capacidade nenhuma de trocar energia, a resistência elétrica, tá? E a potência aparente, que está aqui em cima, ela é a soma vetorial entre a potência ativa e a potência reativa. A gente representa muito isso na forma de um triângulo de potências, para ficar mais claro. A potência ativa, que é essa potência da resistência, ela está aqui, ó, né, com 0 grau ali, tá? Já a potência do indutor e do capacitor, ela estaria em quadratura aqui, né? A gente tem lá a potência do indutor, você teria um triângulo ali para cima, e do capacitor um triângulo aqui para baixo, né? Daí a soma vetorial, então, se eu tivesse, desculpa, se eu tivesse aqui um elemento, né, que dissipa tanto energia na forma de calor e também troca energia, eu tenho que também quantificar, eu tenho também que ter um novo conceito aqui, né, para quantificar esses dois efeitos de forma simultânea. Então, seria a potência aparente. Então, com a potência aparente, né, eu consigo ter uma noção do todo, né, da capacidade tanto de troca quanto de dissipação de energia por aquele elemento. Tá? Então, a expressão aqui da potência aparente, S é igual a VI, tudo aqui em valor eficaz. A unidade de todo mundo aqui, se vocês pegarem lá volt vezes ampere, vai dar watts, né? Só que a gente diferencia a unidade aqui também, ó. A gente usa unidades diferentes para discernir se eu estou falando de potência aparente, ativa ou reativa. Então, aqui realmente realiza trabalho é watt. P igual a VI cosseno φ. A potência que significa ali quantidade de energia trocada vai ser volt-ampere reativo, ou VAR, tá? E já a potência aparente, volt-ampere. Então, aqui na corrente alternada, tá vendo os conceitos, eles são mais sofisticados, igual eu adiantei, né? Aqui a gente não tem só uma potência, a gente tem que ter 3 conceitos de potência para a gente avaliar o comportamento ali do elemento, porque vão ter elementos que só dissipam energia, outros só trocam energia, e vão ter a combinação dos dois, um elemento que
dissipa e troca. Um elemento não, né? Uma associação de elementos que dissipam e trocam energia. E então eu preciso de um terceiro conceito para quantificar esse todo, né? Que seria a potência aparente. Tá? E um quarto conceito relacionado aqui ao que a gente está vendo aqui agora, né? É o fator de potência, né? Que é um dos conceitos mais importantes aqui também da parte de corrente alternada, tá? Esse fator de potência, pessoal, vai dar a ideia, vai medir, né, a quantidade de energia que realmente é responsável por realizar trabalho no circuito, né, em relação a toda a energia disponível, tá? Por quê? Parte da energia é trocada, parte é dissipada. Então, o fator de potência vai me estabelecer essa fração aqui exatamente entre a energia dissipada e a energia total do sistema. Tá? Então, ele dá essa ideia do aproveitamento da energia entregue lá para a fonte, para uma carga, né? Para a produção de trabalho. Tá? Se a gente faz essa fração P sobre S aqui no nosso triângulo retângulo, a gente tem a função cosseno, P sobre S, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa é exatamente cosseno de φ. Então, cosseno φ é igual a P sobre S. Então, o fator de potência é muito conhecido, né? No linguajar aí como cosseno φ, tá? Então, a gente vai entender melhor, a gente vai ter uma aula só sobre fator de potência, vamos falar de correção de fator de potência, vocês vão entender melhor a importância. Se eu calcular o fator de potência aqui para o meu circuito, que só tem uma resistência elétrica, né? Então, olha lá, fator de potência é cosseno de φ. E aqui no meu caso é cosseno de zero. É 1, é 100%, né? Por quê? 100% da energia entregue para a resistência, pelo gerador, é transformada em trabalho. Tá? Se eu fosse fazer aquele triângulo de potência aqui só para resistência, na verdade não tem triângulo, né? Ela só vai ter a potência ativa P aqui, ó. Como eu não tenho nenhuma potência reativa, que estaria ali em quadratura, né? Meu triângulo ele se resume apenas a uma reta, onde P vai ser também a potência aparente, vai ser a potência total. Tá? Se fosse calcular P aqui para esse exemplo nosso lá anterior, eu não tinha aqui, então, 127 volts e uma corrente eficaz ali de 6,35, né? Para aquele exemplo ali anterior nosso, deixa eu fazer naquele slide, né? Deixa eu ver se cabe. Nesse cantinho aqui, ó. Então, potência desse exemplo nosso é VI cosseno φ. Então, é 127 vezes 6,35. Tá vendo que não tem símbolo de fasor, não tem ponto em cima de nada, então é só o módulo, 127 vezes 6,35. E aí é cosseno de zero. Aí você fala, professor, mas aqui tem 30 graus. Não, mas o φ é a defasagem de tensão e corrente. Olha aqui, não tem defasagem, né? Então, quem é que provocaria essa defasagem? É a impedância. Quem provoca é a impedância. O ângulo da impedância é zero. Não tem defasagem. Se a tensão tivesse 60 graus, a corrente teria 60. Se a tensão tivesse 200 graus, a corrente teria 200, tá? Então, vezes cosseno de zero, que é 1. Então, ali, 127 vezes 6,35. Eu tenho ali 806,45 watts. É a velocidade na qual a energia é transformada, então, em calor, tá? Então, o fator de potência também, né? Sempre para uma resistência vai ser 100%. Ok? Analisando também esse triângulo aqui, uma última relação que a gente tem é que S é a hipotenusa desse triângulo retângulo, então, pelo teorema de Pitágoras, a gente também pode escrever essa expressão, que é o quadrado da potência aparente é o quadrado da potência ativa mais o quadrado da potência reativa. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Então, mais um linguajar aqui que a gente tem, né? Sobre a potência
ativa, média, útil, real ou vatada, né? A gente tem esse tanto de nome aqui, ó, né? Ela está relacionada com a corrente ativa. O que é a corrente ativa? É a corrente que está em fase com a tensão, tá? A gente sempre pode, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou ter diagramas fasoriais assim, ó, eu posso ter uma tensão aqui e uma corrente aqui, ó, tá? Só que esse fasor de corrente ali, ó, eu posso decompor ele, né? Lembra lá, né, da soma vetorial? Vou poder decompor ele aqui assim, ó, uma corrente em quadratura com a tensão, em quadratura significa dizer que está fazendo um ângulo de 90 graus, e vou ter uma outra corrente aqui, ó, em fase com a tensão. Opa. Paguei mais que eu devia. Eu vou ter ali uma corrente em fase com a tensão. Né, de modo que a soma vetorial aqui entre esses dois, essa decomposição aqui, né, a soma dessa corrente em fase com a tensão, que eu vou chamar de corrente ativa, mais a corrente reativa, que está aqui em quadratura, vai me dar a corrente total. Tá? Então, essa corrente aqui ativa, ela que é responsável pela potência ativa do sistema, ela que é responsável pela realização de trabalho, né, responsável por transformar energia em calor, essa potência ativa, essa corrente ativa, tá? Também recebe o nome aí, ela é responsável pela potência ativa, média, útil, real ou vatada, tudo a mesma coisa. Já essa corrente, vou colocar um IA aqui, ó. Já a corrente reativa aqui, ó, ela é responsável pela troca de energia entre o gerador e a carga. Ela é responsável pela potência reativa ou devatada. Tá? À medida que a gente for conhecendo os outros elementos, resolvendo os circuitos, né, a gente vai acostumar com esse linguajar e vai ficando mais claro, né, a diferença entre essas potências. Tá bom, pessoal? Então, resumindo aqui para o circuito que a gente viu, né, potência aparente lá para o circuito resistivo, para todos, né? S é igual a VI, potência aparente. A potência ativa, P igual a VI cosseno φ. No caso aqui da resistência, o ângulo é zero, então cosseno de φ, desculpa, o ângulo é zero, cosseno de φ é 1, então minha potência fica VI, logo a potência ativa é igual à potência aparente, né? Então eu não tenho mais o triângulo, eu tenho só uma reta aqui, né, de potência ativa igual à potência aparente. Né? Por quê? Aquele fasorzinho aqui de potência, fasor não, o vetor aqui de potência reativa é zero, né? Então ele não existe. Então o triângulo se resumiu a um cateto dele só. Então em todo resistor, concluindo, né, a parte do circuito puramente resistivo, em todo resistor alimentado por corrente alternada, tensão está em fase com corrente, né? V igual a RI, a impedância é a própria resistência ômica do resistor. Então Z só do resistor é R mais J zero, não tem fase, não tem parte imaginária, tá? A gente já viu o porquê, né? O ângulo é zero porque tensão está em fase com corrente. Toda a energia entregue para o resistor é dissipada na forma de calor, então esse aproveitamento da energia para realizar trabalho, né, que é o significado aqui do fator de potência, ele é 100%, ele é igual a 1, tá? Aqui estaria o resumo, então, de tudo que a gente viu até agora.